Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de alinhamento. E hoje nós vamos estar falando sobre um dos maiores privilégios e responsabilidades que nós temos como cristãos, de sermos chamados o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Deus vivo. E o nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, que diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que responsabilidade e privilégio tremendos, né? Gente, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E o que é isso, aceitar Jesus? É reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. É decidir, através de um ato voluntário, que a partir daquele momento o Senhor Jesus vai governar a nossa vida em todas as áreas. Quando a gente toma essa decisão, a palavra de Deus diz que o Espírito do próprio Deus passa a habitar dentro de nós e começa uma obra na nossa vida, uma obra de nos transformar segundo a imagem de Jesus. É uma transformação do nosso caráter. Então, o Espírito do Senhor está habitando dentro de nós. Por isso que nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Por isso que nós somos a igreja de Jesus. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita num templo que foi feito pelas próprias mãos dele, que somos nós, a nossa vida. Ele habita em nós. Então, quando a gente tem essa consciência, nós passamos a zelar e cuidar desse templo, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa vida. E a nossa vida, ela está em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Como nós podemos cuidar do nosso espírito? Meditando na palavra de Deus, que é o nosso manual de fé, né? O nosso manual de vida, porque é o manual que o Criador deixou para nós, né? Como nós podemos cuidar do espírito também? Além da meditação da palavra, relacionamento com Deus através de conversas com Deus, que são as nossas orações, né? E através da comunhão com os outros que creem, né? Os outros filhos de Deus. Através da comunhão, a gente também edifica o nosso espírito. E como podemos cuidar da nossa alma? A nossa alma é o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Então, nós podemos cuidar dessa área vigiando o que entra na nossa mente, vigiando os nossos pensamentos. Quando estamos tendo pensamentos que não glorificam o Senhor, nós precisamos eliminar esses pensamentos, substituindo por outros pensamentos que glorificam o Senhor. E como podemos cuidar do nosso corpo? Podemos nos alimentar bem, podemos descansar, respeitar a nossa necessidade de descanso e podemos também beber água, né? Sabemos que o nosso corpo precisa de água, então não podemos negligenciar essa área também. E precisamos também ter uma rotina de exercícios. Gente, o nosso corpo, se nós olharmos para o corpo humano, nós somos feitos de muitas articulações, nosso corpo foi criado para se mexer, para se movimentar. Nós não podemos ficar o dia inteiro sentados, inertes, inativos. Isso vai fazer mal para o nosso corpo. Precisamos nos movimentar, precisamos ser intencionais em movimentar o nosso corpo. E para isso nós precisamos criar uma rotina, nós precisamos olhar para o nosso dia e analisar em que momento do nosso dia pode caber um período ali onde a gente vai se exercitar, porque isso é necessário. Lembrando que a Bíblia está falando que nós não somos de nós mesmos, nosso espírito, alma e corpo não pertencem a nós mesmos. Nós iremos prestar conta ao Senhor com relação àquilo que nós fizemos com o nosso corpo, porque é dele.
Ele comprou para si mesmo a nossa vida com o precioso sangue de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Precisamos vigiar o que nos alimentamos. Muitas vezes a gente acha que gula, né, que o pecado da gula é você pegar 10 sanduíches e comer, então eu sou gulosa. Não, gula é eu me alimentar de uma maneira que conscientemente eu sei que aquilo não está me fazendo bem. Isso é gula, é me alimentar somente para satisfazer o paladar, para satisfazer uma necessidade emocional ali, porque eu quero esquecer das minhas dores, então eu me afogo em comidas, né, muito palatáveis, muito gostosas, para esquecer da minha dor. Isso é gula. Nós precisamos nos alimentar para nutrir o nosso corpo com saúde, nos nutrir de alimentos saudáveis que vão fazer bem para o templo do Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito do Deus vivo dentro de nós. Nós somos a morada. Nós precisamos cuidar dessa morada. Amém? Então eu te pergunto hoje, de forma prática, como você vai passar a cuidar do templo do Espírito Santo que é você? Você precisa fazer essa escolha. Você precisa fazer esse planejamento, porque Deus vai cobrar de nós. Um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor o que fizemos através do corpo que Ele nos deu. O nosso corpo é um veículo que o Senhor nos deu para transitar na terra nos dias que Ele tem nos dado permissão para viver aqui. E vai ter um dia que nós vamos prestar conta a respeito do que nós fizemos com esse veículo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nos ajuda, Pai, a nos conscientizar da importância de cuidarmos do nosso espírito, alma e corpo, porque um dia haveremos de prestar conta ao Senhor sobre o que fizemos com a nossa morada, com a morada do Deus vivo. Nos ajuda, Senhor, a estarmos conscientes e a vivermos cada dia nos lembrando dessa responsabilidade de cuidarmos do nosso espírito através do relacionamento com o Senhor, através do relacionamento com outros cristãos. Nos ajuda a cuidar da nossa alma, que é o centro das nossas emoções, através de vigiar os nossos pensamentos, o que entra na nossa alma, através dos nossos olhos, através daquilo que escutamos. E nos ajude também a sermos diligentes para cuidar do nosso corpo, através da nossa alimentação, através de respeitarmos o nosso descanso e através de termos uma rotina de exercícios para manter o nosso corpo saudável. Nos ajuda a termos essa consciência e a sermos diligentes nesse cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tenham todos um dia abençoado e nos vemos na nossa próxima manhã de alinhamento. Tchau, tchau.